vou ter que dar uma explicaçãozinha bem assim, beabá, para este comentário aqui. Uma coisa que a quinta série já entendeu, mas algumas pessoas estão tendo alguma dificuldade, então eu vou desenhar, né, de modo que essas pessoas que não entenderam como funciona uma empresa, alguns deles até inclusive têm as suas próprias empresas, mas não conseguiram ainda entender o funcionamento do Brasil, eu explico. Eu explico que o Brasil funciona como uma grande empresa, com diversos departamentos. Você tem duas opções. Você coloca o presidente como grande centralizador, que não tem nenhuma outra diretoria para cuidar de áreas afins, de departamentos. Esse presidente centraliza nele todas as decisões e estas equipes de todos esses departamentos ficam ali engessadas esperando que este presidente, que não tem como se inteirar de tudo que acontece, decida tudo o que acontece. E aí fica todo mundo lá parado esperando que este autoritário diga isso sim, isso não, aquilo outro não. Ninguém pensa naquela empresa, só o presidente, e o presidente exige que todos se reportem a ele em qualquer que seja a decisão, por mais mínima e óbvia e corriqueira que seja. E existe uma outra possibilidade de administração. Você coloca uma pessoa preparada, competente em cada departamento, dá a essa pessoa autonomia para decidir no nível em que as coisas acontecem e só envolve a presidência quando o assunto é um assunto que foge assim da alçada, impacta num resultado muito profundo, impacta num risco muito grande. Aí você chama esse teu presidente e toda a diretoria para conversar a respeito e já também traz consigo as ideias de possíveis soluções. Observe que você tem nos dois casos as equipes que respondem pelos departamentos, porque uma empresa ela é constituída de muitas áreas e no caso específico do Brasil você tem todo tipo de área que você tem que contemplar na sua gestão: meio ambiente, economia, agronegócio, cultura, desenvolvimento, novos negócios, modernização, informação, relações com as outras empresas, que são os outros países. Se você entender que este trabalho é importante e que ele deve chegar a mais pessoas e que eu devo dedicar mais tempo para preparar os assuntos e trazer informação de forma isenta e técnica, dê a este canal apoio através dessa chavinha. Você tem um presidente que tem em cada uma dessas áreas uma pessoa preparada para assumir aquela área e decidir até certo nível automaticamente, sem estar incomodando o presidente, que uma vez que tudo funciona e ele tem mais tempo livre e as equipes têm mais autonomia para usarem a criatividade, para inovarem, para tomarem decisões, este presidente, sabendo que tudo está sendo muito bem gerido, ele vai atrás de contatos, novos negócios, parcerias com outras empresas. Entenda que, neste caso, o Brasil com outros países, a união com outras empresas. Ele trabalha para trazer mais dinheiro, mais negócio, e ele joga esses negócios para a condução daqueles que fazem parte da sua equipe e que ocupam departamentos que são os tais ministérios. O custo disso tudo é o mesmo, considerando que os departamentos já existem. Você só coloca uma pessoa para gerir cada departamento, que dá mais eficiência a esse departamento, que torna esse departamento mais lucrativo. E o que se vê no caso do Brasil é um desemprego em 6,2%, taxa que não se vê desde 2012. As empresas estão reclamando que já não estão encontrando gente para trabalhar. E tem gente preocupada, como a gente viu no caso do presidente do Banco Central, que com essa falta de mão de obra possa acontecer aquilo que os ricos não querem, que é ter que aumentar o salário dos empregados. Este é o desespero daqueles que combatem o governo e que, por estarem em uma condição privilegiada, muitas vezes convencem o pobre louco que presta a estas pessoas algum tipo de serviço de que o governo Lula é ruim, porque o governo Lula é ruim para eles,
no que diz respeito a ter que aumentar salários dos empregados, mesmo e ainda que isso signifique que eles estão ganhando mais dinheiro. É uma coisa de ódio de classe mesmo, entende? Agora a preocupação vem quando as empresas não conseguem contratar, e aí você tem que começar a subir o salário. Se você sobe o salário para o mesmo nível de produção, isso significa que você está iniciando um processo inflacionário. Então estão lá os departamentos, você que sabe, quer torná-los mais independentes, mais criativos, mais proativos, mais eficientes, tendo um líder que resolve as coisas naquele nível, para que o presidente possa ficar livre para pensar em novos negócios, ou você centraliza tudo no presidente, não tem os líderes nos departamentos e o presidente vai tentar bater escanteio e cabecear ao mesmo tempo, autoritariamente, cortando, censurando, impedindo as pessoas de serem criativas, porque afinal de contas, o presidente sou eu, tá ok? Quem manda sou eu. Então você é um presente de banana agora. É cabra macho. Troglodita, imbecil, corrupto, que afundou a empresa, um presidente que fez uma péssima gestão e que hoje está pedindo para o Trump colocar sanções, prejudicar o Brasil economicamente para beneficiá-lo. Olha o líder, olha o gestor da empresa, um vagabundo que tentou tomar a empresa para ele, reuniu um grupo, uma caterva de militares de pijama e disse assim, olha, nós vamos tomar a empresa para nós, tá ok? E aí vocês vão ter que nos engolir e a gestão vai ser assim, não vai ter nenhum ministério para cuidar de nada. A gente centraliza tudo em mim, que sou um mentecapto, um energúmeno, que não consigo decidir nada porque não estou preparado, nunca coloquei os meus neurônios para funcionar, porque o que eu gosto mesmo é de mamata, de grana e de falar mal dos outros. E tá aí, a gestão perfeita. O custo dos departamentos é o mesmo, porque as equipes estão lá. Só não tem um gestor para fazer a coisa andar. Porra, puta. Eu tô falando basicalidades. É você, muitas vezes, não conhece. Você não sabe. Você fica na dúvida, porque é tanto veneno, tanta mentira que circula nos grupos do WhatsApp, que até você, que tem um sentido te avisando, não, alguma coisa está errada com essas mensagens, mas a propagação em massa dessas mensagens faz de você, muitas vezes, um idiotado, bem intencionado, porém emburrecido pela constante massificação daquele mesmo assunto que te convence e você vai se tornando um imbecil. Por isso que o empresário brasileiro é medíocre. Ele entende que para ter lucro precisa pagar menos. E esse empresário muitas vezes já foi trabalhador, explorado. Mas em um país de oprimidos, como dizia Paulo Freire, o oprimido sonha em ser o opressor. Então, um país de oprimidos empresários, eles entendem que ser bem-sucedido é oprimindo funcionários. Sonha-se em oprimir, e por isso que tudo quanto é mudança, eles resistem às mudanças e não têm realmente competência para gerir o negócio, e aí culpabilizam muitas vezes o governo e acham que benefício do trabalhador, que só tem a agregar motivação, comprometimento, você consegue trazer para sua equipe gente muito mais preparada a partir do salário que você paga, né? É tão básico, às vezes o cara fica ali com uma equipe limitada, de pessoas limitadas, que se submetem a trabalhar por um salário de fome, não tendo resultado com a sua empresa, porque além de ter uma equipe despreparada que se submete a ganhar menos, ainda centraliza todos os negócios em si mesmo, como se ele fosse o gênio, e pela própria equipe, pelo salário que paga, a gente já vê que não é um mentecapto, se achando o mega empresário que às vezes no final do mês vai fechar a conta, né? Ele tem que emprestar dinheiro para cobrir a despesa, porque os salários são muito altos, os funcionários custam muito. Não, a gestão dele que é uma merda.